Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor de redação e neste vídeo nós vamos falar sobre a coesão na redação do Enem. A coesão é avaliada na competência 4 e diz respeito à capacidade do aluno em fazer dentro do seu texto conexões entre os elementos com os quais ele lida, ou seja, como ele faz para poder referenciar um elemento que já foi citado, como ele faz para conectar uma ideia a outra, um parágrafo ao outro. É importante lembrar que o Enem não vai avaliar o candidato pela quantidade de elementos coesivos que ele usa e muito menos pelo fato de ele estar usando elementos coesivos arcaicos, como outro, sim ou destarte. O que vale é a variedade, é evitar repetir e, principalmente, o uso adequado, apropriado daquele elemento coesivo. Vamos ver melhor através dos exemplos? Eu tenho aqui a tabela de avaliação, a planilha de avaliação dessa competência. As notas vão de 0 até 200. Uma nota 0 seria um texto que seja composto apenas de palavras e períodos justapostos, sem que haja nenhuma conexão, sem que haja nenhum elemento do tipo também, porque, isso, sendo assim, dessa forma, portanto, que são os recursos explícitos que vão fazer a coesão. A nota 40, eu tenho aqui a palavra-chave é rara, presença rara de elementos coesivos, inter e intraparágrafo. Lembrando que nesta competência o Enem divide a coesão em dois segmentos. Os recursos intraparágrafos, que são aqueles que ficam dentro dos parágrafos, que vão unir as orações, que vão unir os períodos dentro do parágrafo, ou que são usados dentro das próprias orações. Então, quando você usa sendo assim, dessa forma, por outro lado, também, mas, porque, como, esses elementos ali dentro do parágrafo, eles é o que nós chamamos de coesão intraparágrafo. E existe a coesão interparágrafo, que são aqueles elementos que vão conectar um parágrafo ao outro. Essa conexão, coesão interparágrafo, então, vai se dar do quinto parágrafo para o quarto e do quarto para o terceiro. O segundo parágrafo ele não precisa se iniciar com elemento coesivo explícito. Outra questão importante. O que é que vai me levar à nota 200? Olha, a nota 200 eu tenho uma presença expressiva de elementos intertextuais e intraparágrafo, parágrafo e intraparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequações. Isso aqui tem a ver com a sua capacidade de evitar repetições. Por exemplo, eu já usei um entretanto, agora eu vou usar um todavia, um porém, um mas. Não confunda isso com o mito de que você terá uma nota melhor se usar uma palavra exótica. Você não ganha ponto por usar a palavra ademais, por usar a palavra outrossim ou destarte. Você ganha ponto quando você usa outrossim, ademais ou destarte, porque você já usou outros elementos com o mesmo valor. É justamente a riqueza, a busca por evitar repetições é que vai me levar a uma nota maior juntamente com a correção. É claro que repetições são permitidas, você pode repetir e ter nota 200, porque é quase impossível você não repetir as palavras que estão ligadas ao tema. A palavra cinema, ela vai aparecer muito no seu texto, mas qual é a dica? Evite a repetição dentro do mesmo parágrafo, quando as palavras estão muito próximas. Então, dentro do mesmo parágrafo, você já usou cinema, procure o sinônimo. Então, nota 80, presença pontual. Então, aqui eu tenho as palavras, olha, 0 não existe coesão, 40, presença rara, depois 80, presença pontual, 120, presença regular, ou seja, há uma quantidade suficiente para que o texto possa ter um entendimento, mas ele não tem ali uma variedade, ele não tem ali uma preocupação tão grande com a variedade, com não repetir e com evitar inadequações. Nota 160, presença constante de elementos coesivos,
interparágrafos e intraparágrafo. O interparágrafo é muito simples, né? É apenas aquele além disso lá no terceiro parágrafo, ou seja, no segundo parágrafo do desenvolvimento, e aquele portanto, né, ou quaisquer sinônimos desses elementos, no parágrafo da conclusão. Nota 200, presença expressiva sem inadequação. Na nota 200 você não pode cometer nenhum erro, nenhum uso inadequado de elemento coesivo, né? Vamos ver então um exemplo de texto em que eu marco os elementos coesivos? Olha, aqui eu tenho um texto que nós vimos desenvolvendo, que é sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi o tema do Enem 2019. Eu marquei aqui alguns elementos coesivos, né? Dá para você ver que, olha, pelas cores que estão distribuídos no texto inteiro. Então, é um texto que teria no mínimo 160, não há uso inadequado aqui, e há um uso de elementos coesivos no texto inteiro, né? Vamos ver só um exemplo aqui, olha. A Revolução Industrial, notadamente a partir do século XIX, estimulou o crescimento econômico das cidades e, como consequência, provocou o deslocamento de um grande contingente populacional para os centros urbanos. Nesse cenário, poderia ser também nesse sentido, né, por causa disso, aqui, olha, eu tenho sétima arte para não repetir cinema. Aqui eu tenho o famoso entretanto da introdução, que poderia ser porém, todavia, no entanto, que demarca a problematização. Dê uma olhada no nosso vídeo sobre introdução e sobre estrutura de texto, para você entender o papel importante deste entretanto aqui, que é o ponto em que eu passo do tema para a problematização do tema. E o sendo assim, é muito comum o aluno usar esse sendo assim de maneira errada. Ele acha que o sendo assim é uma expressão genérica. Não. O sendo assim, ele tem que mostrar a confluência de uma discussão anterior. Então, muito cuidado com o sendo assim. Aqui mais um exemplo, olha, isso aqui que eu queria chamar a atenção, esse aqui, um obstáculo. Eu tenho a tese aqui, olha. Sendo assim, é importante discutir os principais entraves à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí muita gente vem aqui e coloca assim, em primeiro lugar, primeiramente, em primeira instância, achando que eu tenho que fazer a coesão interparágrafo aqui. A coesão interparágrafo aqui, ela é feita pela conexão entre a sua tese e o argumento. Olha, sendo assim, é preciso discutir os principais entraves. A palavra entrave aqui, olha, é sinônima de obstáculo. Então, quando eu coloco um obstáculo óbvio, eu poderia colocar um desses obstáculos, aqui está sendo feita a conexão, olha, ligação, mas aqui não precisa de elemento interparágrafo explícito. A palavra isso é uma boa dica também. Para o seu período não ficar muito longo, você pode abreviá-lo e começar a próxima oração com a palavra isso. Olha, um obstáculo óbvio são os interesses capitalistas, ponto. Isso porque esse sistema, ou seja, isso significa, resume uma ideia já passada. Lembrando que o isto resume o que vai ser dito. Eu tenho ali dizer isto, dois pontos, é o que vem depois. O isso é o que já veio antes. Então tem que, ou seja, como consequência dessa forma, uma vez que, né? É muito interessante aqui o além disso, que é interparágrafo, portanto, interparágrafo da conclusão. É muito importante, então, que você pratique a coesão como? Pegue textos, não precisa ser texto do Enem, vai lendo e marcando os termos, os elementos coesivos. Veja como que a coesão é feita, né? Existe essa coesão aqui feita através de elementos gramaticais que só servem para isso, como por exemplo o isso, o essa, né? E existe a coesão também feita através de sinônimos, olha, entrave e obstáculo. É isso aí, leia mais e tente variar a rede coesiva do seu texto na próxima vez em que for escrever.